Você acha que é viciado em começar projeto? Se você está fazendo um quadrinho, vê que ele não está tão bom e aí já deixa ele de lado, já começa outro projeto, eu sinto em te dizer que você pode estar um pouquinho viciado, né, em recomeçar as coisas, em começar projetos. Sabe, é muito comum a gente começar alguma coisa e estar muito empolgado e depois de um tempo que você vê que não está ali do jeito que você queria, né, você perde essa empolgação e aí tenta correr atrás novamente dessa empolgação, tentando recomeçar outro projeto, tá? Meu nome é Diogo Neto, a gente aqui nesse canal fala sobre quadrinho e sobre esses problemas também que atingem aí as pessoas que desenham, que fazem arte em geral, tá bom? Fica aqui, desenha comigo, tá? E vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema em questão, ok? Vou só dar um zoom aqui no vídeo para vocês verem melhor o processo, tá? Do desenho. Espero que não fique grande demais, nem estranho demais, tá? Mas, vamos lá. Vamos supor que você está aí criando, né? Sua história em quadrinhos, montando aí seus projetos e tal. E aí você finalmente tem a história que você quer fazer, né? Aí você imaginou todas as cenas, imaginou todos os personagens, imaginou as lutas, imaginou cenários inacreditáveis. Só que aí quando você começa, né, a fazer esse processo que eu estou fazendo agora, que é o de desenhar, você vê que ela não fica tão bom, né? Não fica como você imaginou. Não tem o mesmo brilho, né, que você tinha pensado antes. Isso simplesmente acontece com todo mundo, tá? Não é só com você, não. Não é só porque às vezes você não tem, como é que eu posso dizer, não tem técnica, né, suficiente para criar um super cenário, para fazer personagens em poses incríveis. Não é porque você não sabe essas técnicas, né, que você vai fazer o seu projeto, né, e ele simplesmente não pode dar certo, entendeu? É bem frustrante, eu sei disso, já passei muito por isso. Porque a gente sempre quando tá imaginando, a história sempre tá incrível, né? Ela sempre tá boa. Só que aí você vai lá, não terminou, né? O quadrinho fez ali no máximo 5 páginas, 3 páginas de uma saga incrível que tem ali dezenas, centenas de capítulos, até eu já vi gente se planejando para fazer centenas de capítulos e faz 3 páginas porque não tá como ele imaginou, né? E aí vai lá e desiste do projeto. E recomeça o mesmo projeto, né? Ou já começa uma nova história, né? Buscando aquele sentimento de que as coisas vão dar certo, entendeu? Dessa vez, que agora você tá pronto. Porque você da última vez não tinha tudo que precisava, mas agora você tem. E aí o ciclo se repete novamente, tá? E por que que isso acontece, né? Ao meu ver, né? Na minha opinião. É pelo simples fato de que recomeçar, né? Da gente começar as coisas de novo, dá essa sensação de uma falsa evolução, né? Dá uma sensação de evolução que é falsa, na verdade, né? Que você sente que agora, você sabe que agora você vai fazer direito, só que ainda você não sabe, entendeu? Você ainda tem um caminho ainda a seguir, né? Para poder aprender, sabe? Você ainda tem coisas ainda que precisam entrar aí na sua mente para você aprender a fazer quadrinho de verdade. Porque, como eu já falei aqui dezenas de vezes, quadrinhos são projetos, né? Você precisa encarar ele como algo com começo, meio e fim e com o máximo de força possível tentar executar esse projeto, entendeu? Tentar concluir, no mínimo, esse projeto. Porque se você não conclui, você não passa pelas fases, né? Você não aprende realmente o que cada fase do quadrinho é, né? Roteiro, ideia, roteiro, desenho, storyboard, entendeu? Então tudo tem um motivo para ser daquela forma, né? Não adianta nada você tá tentando evoluir dessa forma, entendeu? Recomeçando projetos, fazendo outros projetos, imaginando outras histórias. Você tem que tentar terminar que você tá, entendeu?
terminar aí com todas as suas forças. E esse desenho eu só fiz, como é que eu posso dizer? Meio que cobri ele, tá, pessoal? Eu deixei, né, aqui na folha o desenho já meio esboçado, né? Como vocês estão vendo aqui nos outros quadros também. Esse quadro deu um trabalho só no esboço, ver lá na arte mesmo, mas tá bacana. Eu deixei só ele jogado aqui na página também, correto? O zoom tá bem grande, mas como vocês estão vendo os traços bem pertinho, eu acho gostoso também de ver, né? Mas, prosseguindo, né? Quando você está no início da sua história, eu diria que é a parte mais fácil, né? Mesmo não achando tão fácil assim. Mesmo não achando tão simples assim iniciar um projeto, é muito fácil você começar a desenhar estando empolgado, entendeu? O difícil é quando você chega no meio, cara. Quando você tem um quadrinho ali de 25 páginas, tá? Não tô falando nem de um quadrinho gigante, não. Que esse foi o meu caso em Estação 4, né? Foi só o meu segundo quadrinho que eu concluí, cara. E tinha 25 páginas. O que eu considero pouco, entendeu? Isso aqui não precisa eu fazer muito, não. Acho que assim tá bacana, né? Então, você inicia, né? Você inicia empolgado. E aí, logicamente, você vai conseguir fazer algumas páginas, entendeu? A sua motivação, ela ainda tá viva ali, entendeu? Mas, né? Como eu ia dizendo, se você tem um quadrinho ali de 25 páginas, quando você chegar na décima, que é o caso desse quadrinho aqui, só que ele não tem 25 páginas, né? O capítulo tem 25 páginas. E quando você chega na décima, é algo que eu tô sentindo agora, você começa a dar não é bem uma desanimada, entendeu? É um cansaço. Hoje em dia acho que eu não sinto mais o desânimo, porque eu já sei que o desânimo vai vir, sabe? Mas se você tá começando, né? Acho que até com quem já faz há um tempo, vai bater, entendeu? Essa falta de força para fazer, tá ligado? Aí é aí que você separa, né? As crianças dos adultos. Aí você vê quem é que vai prosseguir realmente, quem é que vai concluir o projeto, sabe? Que o iniciar é fácil, cara. Difícil é o meio, entendeu, do projeto. Difícil é você ter 25 páginas para desenhar, você chegar na décima página ali e você não aguenta mais, entendeu, desenhar. Esse é o ponto, sabe? Acho que é aí onde as pessoas desistem. Bem no meio, na metade, entendeu? Ou próximo da metade. Tem pessoas que não chegam não na metade. Porque aí faz um projeto gigante, né? E aí não consegue dar conta. Tá? Mas, se você chegou na metade e tá com essa dificuldade, tá com esse desânimo, saiba que é totalmente normal, entendeu? Porque antes, cara, quando você tava só imaginando a história, só escrevendo o roteiro, né? Tava bem legal. Tudo era incrível, né? Sua história ia revolucionar o mercado de quadrinhos mundial, né? As pessoas iriam se inspirar nos seus trabalhos para fazer, né? E aí você vê que ela não tá tão boa assim, né? Que coisa. Por que será, né? E aí você desanima, entendeu? Porque você colocou uma expectativa muito alta no trabalho, né? Você está esperando que o trabalho seja incrível, que seja o melhor trabalho da sua vida, sendo que pode ser o seu primeiro trabalho, tá? Pessoal, enquanto eu não mudei a minha mentalidade quanto a projetos, né? Porque antes eu realmente queria revolucionar os quadrinhos com uma HQ minha, entendeu? Com um trabalho meu. E como é que isso vai acontecer, entende? Qual a chance, tá ligado? Tem tantos quadrinistas bons aí no Brasil que sequer tem seus quadrinhos lidos, entendeu? Entende? Então eu mudei minha mentalidade, né? Para poder ver o meu projeto, né? Os meus projetos, no caso, como passos. Passo de cada vez. E aí, meu primeiro quadrinho, né? Que se chama Legítimo, que tá na Flip True.
de graça, que conta a história de um samurai, né? Samurai medrosão, que todo mundo ri dele, entende? Tira onda dele. Quando eu concluí esse projeto, eu comecei a ver que era muito bom concluir quadrinhos, tá ligado? Você começar uma história e você concluir ela, tá ligado? Era muito legal, era muito divertido. Eu nunca tinha feito aquilo. Nunca tinha concluído uma história, tá ligado? Eu tive dezenas de tentativas de fazer uma história longa e não consegui. Mas aí quando eu criei um quadrinho completo, do começo ao fim, sabe, uma história realmente, aí foi que eu vi que, porra, era muito bom, entendeu, fazer quadrinho. É muito bom ter um projeto em mãos, mesmo ele sendo digital. Digital assim, né? Porque eu desenho dessa forma que vocês estão vendo, né? E aí eu escaneio, né? Passo pro computador e faço toda a edição no Photoshop. E aí, cara, quando eu vi o PDF, pronto, vai ficar melhor assim. Quando eu vi o PDF, né, todinho ali completo, aí eu disse, nossa, que bacana, vai concluir uma história, entendeu? Não importa se ela tem muitas páginas ou poucas páginas, tá ligado? O legal é você ter ali um projeto terminado na mão, sabe? Você ter algo que você pensou, né, no mundo ali, né, que é naquela história, nos personagens, nas pessoas que iriam fazer parte, né, da trama e tal, e elas estão ali, sabe? E qualquer pessoa que abrir aquele livro, aquela história, né, aquele quadrinho, ela vai ler e vai viajar, entendeu? Para esse lugar que você imaginou. Pra mim, isso aí é mágico, entendeu? Isso é quase como um truque de mágica, sabe? Você, através da sua criatividade, conduzir, né, outras pessoas para um mundo só seu, sabe? Um mundo que você criou. Isso é arte, entendeu? Arte em puro estado. E aí você passar, cara, pelas fases, conseguir concluir com toda a dificuldade do mundo, sabe? É muito bom. É muito legal. Você aprende muito, sabe? Você chega em fases que você antes achava que nem eram necessárias, como é o caso de você montar, né, o livro, diagramar, eu acho, não sei se é essa a palavra correta, que você monta, né, o seu livro, tipo, o que é que vai ter depois da capa do seu quadrinho? Já é a primeira página? Eu acho que não, né? Acho que você quer colocar mais coisas ali. Fazer aqui o cabelo dele aqui, cara. Ele vai ficar meio parecido com um lampião. Por conta do óculos. Só que o óculos dele é escuro, pessoal. E ele se chama Malino. Malino do Chapéu do Outro Mundo. O chapéu dele é uma botija. Certo? E aí, quando eu publiquei, né? E eu tava fazendo a divulgação também, assim como vocês estão vendo aqui no YouTube. Na época, né? Acho que tem o quê? Que eu publiquei Legítimo. Foi em 2019, cara. Meu Deus, tem 7 anos que eu publiquei Legítimo. Eu fazia no Instagram, sabe? E aí nessa época o Instagram entregava as coisas muito melhor do que hoje em dia, né? Então tinha pessoas acompanhando eu fazendo o quadrinho, tá ligado? Então quando eu publiquei, já veio pessoas lerem, sabe? Já veio gente interessada em saber como era a história. E aí o pessoal já me deu feedback, entendeu? Que gostou do universo, que os personagens eram simpáticos, que a história era bacana de se ler, entende? Que ela tinha uma mensagem. E é muito legal, porque aí você completa o ciclo da história em quadrinho, que não é fácil de ser completado, né? Mas você conclui, que é você pensar na história, pensar no mundo, entendeu? Do seu quadrinho, junto dos seus personagens, junto da sua trama, né? Do que acontece, do que você quis colocar. E aí você joga isso pro mundo, entendeu? E o mundo te devolve o feedback. E aí o percurso do quadrinho ele tá completo, né? O percurso da história ele tá inteiro, né? Por assim dizer. E esse é o barato, né? Esse é o que é legal de ver, de saber, né? Sobre a história. Agora, pessoal, não lembro se o personagem ele tinha. Eu sei que ele vai ter. Acho que eu vou ter que colocar as balas, né? Porque não faz sentido ele ter a alça
da espingarda aqui e não ter bala, né? Aí tem esse papo aqui da espingarda aqui, né, pessoal? Então, concluam as histórias, entendeu? Conclua o ciclo. Faça quadrinhos pensando em concluir realmente a história, sabe? Algo que começou a me ajudar muito foi conhecer regras de roteiro, tá ligado? E aí, sabendo as regras de roteiro, uma das principais, cara, que me ajudou bastante era saber o final da minha história antes de começar a desenhar, sabe? O que é que isso quer dizer? Saiba o final da sua história no roteiro, saiba como é que ela vai caminhar, o que é que vai acontecer nela, tá? Para que você possa ter para onde ir, tá ligado? Ter um direcionamento na hora de criar o quadrinho, na hora de fazer a história. Porque com esse direcionamento vai ser mais fácil você conduzir os personagens, né? Não faça com que a sua história seja uma surpresa, né, para você, tá? Não faça com que o que acontece na história te surpreenda. Porque isso acontecia bastante comigo. A história era uma surpresa para mim, sabe? Cada quadro, cada ação, momento na história era uma surpresa para mim. E aí eu vi que aquilo ali era loucura, porque eu queria, como é que eu posso dizer? Fazer, né? Reproduzir o que eu via na televisão, porque os episódios me surpreendiam, né? A emoção de assistir um episódio novo, que eu não sabia o que ia acontecer, era incrível, tá ligado? E aí, com o tempo que eu fui estudando roteiro e tal, eu fui descobrindo que não é bem assim, né? Que você precisa saber o final da sua história antes de começar a desenhar, né? Se você sabe o final dela, fica muito mais fácil de você fazer, tá? E por incrível que pareça, eu ainda não decidi os detalhes do chapéu, cara. Esse chapéu ele é um pouco importante, velho, na história. Mas assim já tá ficando diferentão já. Já tá ficando bacana. Eu acho que tem tudo pra dar certo esse chapéu assim, cara. Posso fazer algo assim também. Pra exemplificar. Vocês assistindo aí assim de pertinho é bacana, né? Porque você vê a página, tá? Vamos ver, eu tô planejando, eu tô gravando aqui, tô planejando já postar esse vídeo daqui a pouco. Que hoje eu não tive muito tempo. Nem tive como gravar antes. Né? Outra coisa também, que eu já falei no começo do vídeo, mas que atrapalha muito, cara. Essa coisa de você tá recomeçando, né? Seus projetos. O que te atrapalha muito de não concluir, né, o projeto é você buscar algo perfeito, né? Não precisa ficar perfeito. Se você fizer, já tá muito bom. Eu tenho que ter cuidado aqui nessa expressão dela, que é uma expressão meio que de susto, supetão, tá ligado? Mas você buscar, né, sempre deixar o quadrinho perfeito também é um problema. Não é esse, sabe? Não tem que ser esse o objetivo. Você precisa fazer, tá ligado? Fazer, concluir. Ver a sua história concluída e entregar ela pro mundo te devolver o feedback. Isso é o que vai te fazer evoluir de verdade, entende? Não achar que já tá pronto para fazer o próximo projeto. Como era meu caso há umas décadas. Há umas décadas não, né? Há uma década eu acho mais ou menos, né? Por volta de 2016. Eu fazia muito isso há uma década atrás, há 10 anos atrás, né? Muito, eu recomecei, eu tenho uma história que eu recomecei ela umas 10 vezes. Cara, olha o nome da história, cara. Coração Branco. Cara, era parecido com Naruto também. Ela tem um pouquinho, que era um garoto que tinha o coração de uma fera dentro de si, cara. E aí
ele se transformava nessa fera, né? Isso aí é Naruto, uma cópia, né? Uma cópia do Naruto. Não que Sertão Benzido. Pior que Sertão Benzido tem um pouquinho, né? Dessa coisa de se transformar, né? Em fera. Putz, ainda estou fazendo coisas ainda, como há 10 anos atrás. Mas enfim. Agora, agora eu tenho que fazer o projeto, não tem mais isso. Mas eu mudei, né? Em Coração Branco, né? Eu mudei diversas coisas. Milhões de coisas. Milhões de ideias. E eu sempre recomeçava e nunca concluía, entendeu? Sempre tinha várias ideias, várias mudanças que eu considerava muito boa, entendeu? Tipo, os protagonistas, o protagonista antes era uma criança, depois passou a ser dois adultos e loucura. Loucura, loucura, cara. Agora eu tenho que ter cuidado com essa cena, cara, pra ela não ficar estranha, né? Deixa eu ver. A Jacobina, ela tá de frente aqui, né? Ela tá virando o pescoço. Então, o lenço dela. O lenço dela tem que estar tipo assim, né? Balançando, algo do tipo. Pessoal, nesses capítulos eu não explico por que a Jacobina se veste como uma cangaceira, tá? Mas tem explicação. Ou ele vindo do lá, né? Pegando ela aqui. Ok. Tá, mas voltando. Eu esqueci de fazer o detalhe da roupa. Deixa eu virar aqui a minha. A minha referência. Deixa eu fazer aqui. Já deu like no vídeo, já? Deixa o like no vídeo, por favor, para ajudar a gente a chegar mais longe, pessoal. Tá? E Sertão Benzido. E Coração Branco mudou tanto que virou legítimo. Virou legítimo, tá? Eu tenho muitas ideias, pessoal. Muitas ideias, muitas ideias. Graças a Deus. Gosto de ter muitas ideias. Às vezes eu tinha muita ideia no ônibus indo pra faculdade na época que eu fazia o curso. Loucura demais. Mas ainda eu continuo tendo ainda ideias ainda. Tá? Mas enfim, em resumo, foque, entendeu? Em uma história, em personagens, em coisas, demore o tempo que for para você pensar, entendeu? Na trama, no que seria legal, no que combina com você, entendeu? Porque também tem isso. Às vezes a gente não conclui a história pelo simples fato de que ela não combina com a gente, né? A gente não sente que aquela história é nossa. Quando chega bem no meio, sabe? Bem na parte mais difícil de manter. Você sente que aquela história não é sua, mas para algumas pessoas isso funciona, cara. Funciona muito bem. Tem gente que não se importa muito com isso. Só vai lá e conclui o projeto. Mas para outras, cara, isso é muito importante a história parecer, sabe? Com o autor, com ele. Porque é algo dele, né? Muita gente fala que é o filho. Tem vários filhos. Se a gente se for assim, né? Tem uns 8 filhos. Filhos quadrinísticos. Filhos em folha de papel, né? Em quadros. Em PDF também, tá? Porque tem uma identificação tão grande, cara, que é incrível. Você precisa que aquela história se pareça com o que você é, né? Com o que você pensa. E aí, se você não passa um tempo em cima da história, vendo o que ela é, o que ela precisa, para pelo menos chegar perto do que você imaginou, né? Acontece muito isso de você querer parar para criar a próxima história com a sua cara, tá? Isso é importante?
Aí, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, varia muito de pessoa para pessoa, né? Cada um tem uma forma, né, de ver, de enxergar a arte, né? Acho que eu não vou emendar aqui, cara. Acho que assim fica bom, né? Depende aí de como você enxerga. Hoje em dia eu acho que eu sou as duas formas, né? E antes de começar a desenhar, eu vejo se a história tem a ver com o que eu pensei, né? Tem a ver comigo. Essa mão tá bem estranha, mas enfim, depois eu corrijo. O desenho tem a ver com o que eu imaginei, né? Inicialmente, se a história tá dentro do que eu quero que ela esteja, né? Se não estiver e eu já estiver desenhando a 10ª página, como é o caso aqui, aí eu não volto atrás, sabe? Mas enquanto eu tô com ela ali projetando, né? Se eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo, porque aquela é a hora de mudar, tá? Essa aqui já não tem mais como. Aí eu só vou concluir, sabe? Vou concluindo etapa por etapa, página por páginas e a gente vai chegando lá. Daqui a pouco eu chego no fim do primeiro capítulo, que são os primeiros 25% da história, né? E essa mão continua absurdamente estranha. Meu Deus. E que eu tava falando, meu Deus. Né, concluo a porcentagem, né, da história, os 25%, os 30%, 40%, 50%, aí, cara, a motivação começa a voltar. Aí 60%, 70% do quadrinho concluído, aí eu já tô em êxtase para concluir a história, né? Toda a motivação já voltou. Vamos ver se assim fica legal, meu povo. Meu povo, meu povo. Meu Deus, quase 30 minutos de vídeo. Mas é isso aí, assiste e dá like. Deixa o like, cara. Desenha comigo e deixa o like. Vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui. Acho que assim tá legal. Está bem nordestino. Nordestinês. Tá? Mas enfim, minha gente, eu não vou me alongar mais no vídeo. Eu acho que o vídeo já tá bem longo, né? Já tá com quase 30 minutos. Deixa aí nos comentários se vocês gostam desses vídeos mais longos, desenhando, sem a menor pressa. Zero do zero da pressa, entendeu? E me digam aí, deixa nos comentários, tá? O que vocês acham do vídeo, né? Esse é mais um videozinho da nossa série, né? Criando aí, produzindo, né? Um quadrinho do zero. E me digam aí nos comentários se vocês estão gostando ou não, tá? Esse é o quadro 2 da página 10, tá certo, pessoal? Eu vou consertar algumas coisas nesse quadro, tá? Mas até agora ele tá bem bacana, tá bem interessante, tá, pessoal? Se vocês quiserem acompanhar também, me segue nas redes vizinhas aí, tá? Vou tentar deixar o link na descrição, tá bom? Para que vocês possam seguir e acompanhar. Eu faço lives também. Tô pensando em fazer lives aqui no YouTube, também me digam se é uma boa ideia ou não, tá? E me digam principalmente se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários também se vocês já iniciaram aí outras histórias outras vezes, tá bom? Se vocês já começaram um quadrinho e não conseguiram concluir, se passaram da 10ª página, se fizeram 5 páginas, 3 páginas, tá bom? Me conta aí nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês, tá? Sobre isso. Mas chegamos no final do vídeo, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu vou tirar o zoom, tá? Pra gente ficar mais próximo. Vocês verem aqui de mais longe, né? Os quadros. Mas é isso, meu povo. Muito obrigado, tá? Até a próxima. Valeu!